Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Flores ao Mar, da Lohane Fortunato, da Lavínia Rocha, da Olivia Pilar e da Solane Kiuro. Flores ao Mar é uma publicação de 2022 da editora Masa. Esse livro já teve uma publicação anterior em 2019 pela agência Página 7. Aqui a gente vai acompanhar a história de 4 irmãs que estão fazendo um cruzeiro de final de ano. Então esse livro vai se passar inteiro ali no período pós-natal até a virada do ano. As 4 têm nome de flores, então por isso o título de Flores ao Mar, então são flores fazendo um cruzeiro. A ideia para esses nomes partiu do pai das garotas como uma homenagem para a mãe, que se chama Camélia. Então ele tem todo um jardim em casa. O livro é dividido em 4 contos, cada um sobre uma das 4 irmãs. Então os contos que a gente tem nesse livro são o conto da Lírio, que é escrito pela Lohane Fortunato, o conto da Tulipa, que é escrito pela Lavínia Rocha, o conto da Violeta, escrito pela Olivia Pilar, e o conto da Bromélia, escrito pela Solane Kiuro. A mais velha é a Bromélia, seguida da Lírio, depois vem a Violeta e a irmã mais nova é a Tulipa. Apesar disso, a diferença de idade entre as 4 é pequena, tá? A Bromélia, a Lírio e a Violeta já estão na faculdade e a Tulipa tá ali por volta do ensino médio. E importante frisar que as 4 são mineiras do meu país, Belo Horizonte. E a editora Masa é uma editora mineira e 2 das autoras, a Lavínia Rocha e a Olivia Pilar, também são daqui. A Lírio, ela é considerada a mais pacífica das irmãs, ao ponto de que ela pensa às vezes mais nos outros do que nela mesma. Isso não deixa de ser um altruísmo, um excesso de empatia, mas também a gente consegue perceber ao longo do conto que ela tem muito medo. Ela tem medo de se arriscar e ela sempre pensa mais nos outros primeiro do que nela. Um exemplo foi quando ela, ao invés de cursar produção editorial no Rio de Janeiro, que era o sonho dela, ela acabou escolhendo administração para permanecer em Belo Horizonte junto com a família. Na época a mãe dela estava doente, então ela não quis ficar longe da família, pelo menos é isso que ela diz pra ela mesma. Isso não é uma demanda da família dela, tá? Que ela desista das coisas. Isso é algo que ela escolhe pra ela mesma. A família dela, inclusive, fala com ela que ela precisa viver mais, se permitir mais, arriscar mais. Enfim, não é algo que os pais dela, por exemplo, demandem dela. É algo que ela impôs a si mesma. O conto dela começa na primeira parada do navio que vai acontecer no Rio de Janeiro. Os hóspedes vão poder desembarcar na Cidade Maravilhosa, passar um dia inteiro ali e embarcar no final da noite. A Lírio, ela combinou de se encontrar com o Vinícius, que ela conheceu num clube do livro online. E aí eles vão ali passeando pela Cidade Maravilhosa, eles vão conversando um pouco. Através disso, a gente vai entendendo um pouco do amor dela pelos livros, a gente vai percebendo as inseguranças dela. É um conto bem bonitinho, assim, esse romance dos dois. Mas por conta desse medo dela, a gente vai passar o conto inteiro esperando o momento em que ela vai precisar reembarcar no navio, pra gente saber o que ela vai fazer nesse momento. A Tulipa é a irmã de imaginação mais fértil e adora arrumar confusão. Foi ela que teve a ideia desse cruzeiro e foi ela que conseguiu convencer os pais a pagar esse cruzeiro para as 4. E isso tem um motivo bem específico, tá? Que eu não vou contar qual é, porque é legal vocês descobrirem ao longo do livro. Onde ela tá ali andando pelo navio, por conta desse motivo que fez ela convencer os pais a ir para esse cruzeiro, e ela escuta um funcionário do navio falando de uma grande explosão que ele tá planejando. Só que ela não vê o rosto dele. E aí ela vai passar o conto dela inteiro tentando impedir um ataque terrorista. Porque na hora a mente dela faz o quê? Explosão. Ataque terrorista. Pra impedir esse ataque, ela vai ter a ajuda do Lucas, que vai ser o par dela aqui nesse conto. E o conto dela, gente, é o mais engraçado. A Lavínia Rocha arrancou boas gargalhadas de mim nesse conto, porque tem uma participação hilária da Bromélia aqui, que a gente vai acompanhar tanto pela perspectiva da Tulipa, no conto dela, como no conto da Bromélia, pela perspectiva da Bromélia. Então, acaba sendo muito engraçado. A Violeta é a irmã mais independente e só faz o que quer. Então, se ela cisma com uma ideia, ela logo parte para executá-la. Então, o livro começa com ela indo para a proa do navio para fumar pela primeira vez.
Ela nunca fumou, mas antes de embarcar ela simplesmente encasquetou que ela queria experimentar e ela foi lá e comprou um cigarro, um maço de cigarro. E aí ela tá indo pra proa desse navio pra procurar um lugar mais escondido pra poder fumar. Antes dela começar a fumar, ela escuta alguém perguntando pra ela se ela não é muito nova pra poder fumar. É assim que ela vai conhecer a Alice, uma funcionária do navio. Surge ali o interesse entre as duas e a gente vai ver elas convivendo e se aproximando aí ao longo do conto. A Alice tem um ex que, coincidentemente, é supervisor dela nesse navio e que é meio que, assim, não é um cara muito legal, ele é um pouco abusivo, então aqui elas vão ter que lidar um pouquinho também com um macho escroto, mas o conto é bastante leve, eu achei o conto mais leve, inclusive, do livro, em que é mais despreocupado, são mesmo só duas garotas se apaixonando, e a Violeta também conhecendo pessoas novas, então é um conto bem leve. A Bromélia, que é a irmã mais velha, ela é a mais controladora e super protetora. E ela sabe disso, tá? Ela sabe que isso é um problema, inclusive ela está fazendo terapia. No conto de cada uma das irmãs, a gente consegue acompanhar um pouco a perspectiva delas sobre esse controle da Bromélia, né? Por exemplo, isso incomoda muito a mais nova, que é a Tulipa. Mas no conto da Bromélia, a gente consegue acompanhar um pouco da perspectiva dela sobre isso. Então ela reconhece que isso é um problema, ela está se tratando, mas a gente consegue ver por que isso surgiu. Por ela ser a irmã mais velha, e enquanto os pais dela estavam ali montando a empresa que fez com que eles se tornassem ricos, para os pais dela poderem trabalhar, para um deles, quando um deles precisava se ausentar, ela ajudava o pai ou a mãe a cuidar das irmãs. Isso fez com que ela criasse um senso de responsabilidade muito grande. E antes dos pais dela serem ricos, ela também se lembra, ela é a que mais se lembra da época em que eles passavam dificuldades financeiras. Então, por conta disso, ela tem esse excesso de zelo pelas irmãs, que acaba se refletindo num controle, né? Por vezes ela acaba esquecendo dela mesma também para poder cuidar das irmãs. Aqui o conto dela vai ter uma ligação muito mais forte com o conto da Tulipa, porque ela vai passar o conto dela quase que inteiro procurando a irmã dentro desse navio, e ela vai ter a ajuda de alguém que ela não esperava reencontrar, que é o Zeca, que é um ex-namorado dela. Eles tiveram um relacionamento há 2 anos atrás, que foi curto. A Bromélia terminou com ele por conta da família dela, mas não foi uma demanda da família dela que ela terminasse. Ela simplesmente encasquetou que ela não tinha mais tempo pra pensar em mais nada e que ela precisava se dedicar à família porque a mãe dela estava doente, então ela não tinha tempo pra namorar. Só que ao longo desse conto a gente vai vendo ela aprendendo um pouco a se desprender desse excesso de zelo e aprender a cuidar um pouco mais dela mesma. E o Zeca vai ter um papel importante nisso, né? Mostrar pra ela que a família dela quer que ela seja feliz. Ela não precisa se anular pra poder cuidar deles. Isso é uma coisa que a família dela nem demanda dela. Então o Zeca vai ajudar ela a perceber a importância disso. Todos os contos são conduzidos de uma forma bem leve, mas nós estamos falando de autoras negras escrevendo para jovens leitoras e leitores negros com personagens negros. Então é inevitável aqui que elas abordem temas que são parte da vivência delas. Então a gente vai ter muito aqui falando sobre aceitação de cabelo, aceitação do próprio corpo, sobre como as mulheres negras merecem ser amadas. Inclusive a dedicatória desse livro, ela é uma frase só, mas ela é muito potente, ela fala muito sobre isso, que é a seguinte: para todas as pretinhas, vocês merecem ser amadas. As meninas são ricas, então elas vão o tempo todo falar sobre como em lugares de elite, elas por vezes são as únicas pessoas ou parte ali do grupo de poucas pessoas negras que não são funcionários do navio. Num determinado momento aqui, uma delas vai tentar comprar uma coisa que é cara, e ela pede a coisa mais cara que tem daquele item que ela quer comprar. A atendente pergunta pra ela: ah, você tem certeza? Você não quer um pouco mais barato? Então assim, elas vão mostrar um pouco dessa coisa, assim, tanto do racismo que é escancarado, como do racismo que é velado. E elas vão falar muito também sobre como, por vezes, as mulheres negras são taxadas como agressivas sem motivo nenhum. Então tem, por exemplo, uma preocupação aqui da Bromélia para que as irmãs não ajam de uma determinada forma para não receber um rótulo que elas não merecem ter. Eu gostei muito da escrita das 4 autoras. Se eu não me engano, eu já li um conto da Olivia Pilar e já tive contato também com a escrita da Solane Queouro, tá?
Acho que como escritora também, acho que eu também já li um conto dela, mas principalmente eu acompanho o trabalho da Solane Quioro como tradutora. Eu já li alguns livros que ela trabalhou como tradutora. Com a escrita da Lohane Fortunato e da Lavínia Rocha, foi até onde eu me recordo a primeira vez que eu tive contato com a escrita delas e eu gostei muito. Eu gostei muito como todos os contos são conduzidos dessa forma mais leve e divertida. Cada conto tem um plot e ele é executado sem enrolação, como os bons contos devem ser. Outro aspecto que eu também gostei nesse livro é como esses contos, eles são sim relacionados uns aos outros. Afinal de contas, a gente está falando de 4 irmãs que estão dentro do mesmo espaço, então uma vai acabar aparecendo no conto da outra, então eles têm ali uma micro-relação, mas eu gostei também de como as autoras conseguiram, apesar delas estarem no mesmo espaço e serem irmãs, separar essas personagens para que cada uma pudesse ter a sua história desenvolvida mais livremente. Se você tá procurando um romance levinho, com uma leitura rápida, divertido, engraçado, mas que vai trazer ali informação para você também, Flores ao Mar é o livro ideal para você, tá? Um livro curtinho, então dá para ler super rápido, é ideal para maratona literária. E eu preciso terminar esse livro falando dessa edição da editora Masa, que é belíssima. Eu gostei muito dessa combinação de cores, tá? Eu achei muito bonita. A diagramação é muito, muito boa. E cada um dos contos, gente... Aqui, eu vou mostrar aqui que tá na dedicatória. Tem a flor correspondente ao nome na capa. No sumário também tem. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu achei isso muito bonitinho. É uma edição simples, mas muito bonita e muito bem feita. Então eu precisava reforçar isso aqui, que eu achei isso lindo. As ilustrações são bonitas. Gostei da combinação de cores. Então fica aí a recomendação para que vocês também tenham esse livro em formato físico na coleção de vocês. Quem já leu Flores ao Mar, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha ele para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixe de me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, ficam no box de informação. Se for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando os meus links de afiliado, que também ficam na descrição do vídeo. Essa é uma forma de vocês apoiarem o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então eu te agradeço demais. Assiste esses 2 vídeos aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.